Olá, oitavo ano, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nas nossas últimas aulas de ciências, nós temos falado sobre reprodução, diferenciamos reprodução assexuada da reprodução sexuada, aprendemos muito sobre reprodução sexuada, chegamos finalmente na reprodução sexuada dos seres humanos, aprendemos sobre o sistema genital masculino, sistema genital feminino, e falamos sobre fecundação, gestação e o parto. E hoje nós vamos falar sobre métodos contraceptivos. Por isso eu peço que você pegue o seu livro 3 de Ciências do SAS e abra aqui na página 20, capítulo 12, métodos contraceptivos. Você sabe o que são métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais? Eles são aqueles que evitam a gravidez não planejada. Eles permitem que o casal decida então quando eles vão ter um filho ou se eles terão um filho. Mas você acredita que isso seja realmente uma realidade de todo o casal? Você acha que toda criança que nasce foi uma criança planejada? Acho que essa não é uma realidade, nem do nosso país, nem das crianças de todo o mundo. Gente, um estudo publicado pela Fundação Oswaldo Cruz em 2016 mostrou que cerca de 55% das mulheres que tiveram filhos aqui no Brasil não planejaram a gravidez. É bastante, esse é um número muito alto. E é muito maior do que a média mundial, onde gira em torno de 40% o número de mulheres que não planejaram a gravidez. Mas mesmo assim é alto, 40% é muito, né? 4 em cada 10 crianças que nasceram não eram crianças que tiveram um planejamento familiar, né? Não estavam planejadas dentro aí da família. E você, conhece algum método anticoncepcional? Aqui no nosso país é amplamente divulgado a camisinha masculina. E além dessa, você já conhece algum outro? Bem provavelmente você já tenha ouvido falar de pílulas anticoncepcionais, pílula do dia seguinte. E algum outro método? Você já ouviu falar de vasectomia, laqueadura, diafragma, camisinha feminina? Aqui nesse capítulo a gente vai conversar então sobre a importância dos métodos contraceptivos, a importância do planejamento familiar, comparar os métodos de ação desses métodos contraceptivos e também falar como que deve ser feita a escolha do método contraceptivo quando a gente está falando de um casal que está planejando então a sua vida familiar e se eles desejam ou não ter um filho. E também a gente vai refletir sobre o impacto de uma gravidez não planejada na vida de uma pessoa, seja um casal ou então de um adolescente, tá bom? Gente, o planejamento familiar, então, ele é um direito garantido por lei. Aqui na página 21, a gente tem um recorte do artigo que fala então pra gente que fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privativas. Ou seja, gente, a dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. A gente precisa, então, ter conhecimento e ter consciência de quais são os métodos contraceptivos. A gente precisa entendê-los, né? Mesmo que você fale assim, nossa, mas é muito cedo na minha vida ainda. Mas a gente precisa desde já entender quais são as consequências de uma gravidez não planejada. Principalmente agora, no início da adolescência, para que a gente tome uma decisão consciente e a gente entenda
quais são as consequências que isso pode acarretar na nossa vida, para que a gente possa planejar a nossa vida e que a gente possa, então, diante desse planejamento, quando chegar o momento, utilizar os métodos contraceptivos da maneira adequada e sem que a gente tenha dúvidas. Muitas vezes as pessoas não têm acesso aos métodos contraceptivos. A gente pode ver aqui na página de abertura um profissional da saúde falando sobre planejamento familiar para um casal na Uganda. Gente, esse país tem a sexta maior taxa de fecundidade do mundo, com uma média de 5,3 filhos por mulher. Por que será? Gente, lá eles não têm acesso tanto à informação quanto aos métodos anticoncepcionais. A mesma coisa acontece no nosso país. Nós temos regiões onde as pessoas não têm acesso à informação e nem mesmo acesso aos insumos que a gente fala. Não tem acesso, às vezes, à medicação ou aos próprios métodos anticoncepcionais. A gente tem uma grande diferença entre zona urbana e zona rural. Zonas mais desenvolvidas no nosso país e zonas menos desenvolvidas no nosso país. Então, um acesso desigual tanto à informação quanto aos próprios métodos anticoncepcionais e à saúde em si. E isso vai influenciar no número de crianças que nascem sem que haja um planejamento familiar. Além disso, a gente não pode esquecer que muitas vezes pessoas mantêm relações sexuais com descuido mesmo, gente. Pensam que não vai acontecer com elas, com falta de preocupação ou mesmo com receio de ofender o parceiro. Acha que não vai pedir para ele usar um método anticoncepcional porque vai ofender ele. Ou então porque mantém relações sexuais escondido da família, e daí a família não pode descobrir, então eu não posso mostrar para minha família que eu estou usando métodos anticoncepcionais. E daí então acaba que vem uma gravidez não planejada. Ou então eu nem fui atrás de saber como que funcionam os métodos anticoncepcionais porque eu tenho vergonha. Ou mesmo porque às vezes são casos de religiosos mesmo, né? Então as pessoas não usam métodos anticoncepcionais por causa de posições religiosas e daí então em alguns casos acabam tendo mais filhos do que outros. Gente, a escolha do método anticoncepcional deve ser compartilhada pelo casal, depende da idade do casal e da realidade de cada casal, tudo bem? A gente sabe que em países mais desenvolvidos o número de natalidade tem caído, né? Os casais estão tendo menos filhos e daí então isso tem tido consequências para a população. Em alguns países, como por exemplo a Finlândia, eles estão até incentivando que as pessoas tenham mais filhos para repor a taxa de pessoas economicamente ativas, aquelas que têm força de trabalho. Então, eles estão até precisando incentivar essas pessoas a terem filhos e daí eles têm uma série de políticas para isso. A gente pode conhecer essas políticas através desse texto aqui da Teia do Saber, que cidades pagam mais de R$45 mil em cerca de 10 anos, tá bom? Para os seus habitantes terem filhos, tá bom? E isso se chama Baby Bonus, né? Então, era uma vila bem pequenininha que tinha cerca de 80 mil habitantes. E em um ano, gente, só tinha nascido uma criança. Então, para eles, pensando no futuro, ia ser uma população de pessoas idosas. Então, não ia ter quem trabalhasse, né? E isso ia ser muito ruim. Então, eles tiveram que pensar, né? Então, qual era a forma de incentivar que a população crescesse, tá bom? Então, em alguns países desenvolvidos, eles estão tendo que estudar, o que é ao contrário do que tem acontecido na realidade aqui do nosso país, tá bom? Gente, quais são os métodos anticoncepcionais que temos disponíveis? Os métodos anticoncepcionais são classificados em 5 principais tipos: métodos de barreira, métodos naturais, métodos hormonais, métodos de implante ou métodos definitivos. E nós vamos entender então quais são esses métodos. E daí, quem recomenda cada método? Gente, o casal deve então conversar com especialistas, seus médicos,
As mulheres devem conversar com os ginecologistas e os homens devem conversar com os urologistas. E juntos, então, o casal deve decidir qual é o melhor método que se adequa à sua realidade. Nós vamos conversar primeiro sobre o método de barreira. E para isso, vocês devem abrir aqui na página 23 do livro de vocês. Gente, método de barreira, o próprio nome já diz. Ele cria uma barreira entre o espermatozoide e o ovócito 2, impedindo que os dois se encontrem. Se os dois não se encontram, não há fecundação. Se não há fecundação, não há, então, gravidez. E quem são os métodos de barreira? Os preservativos e o diafragma. O preservativo, nós temos dois tipos de preservativo. O preservativo masculino e o preservativo feminino. O preservativo é conhecido como camisinha. Esse é o seu nome popular. E o mais popular de todos é a camisinha masculina, que a gente pode ver aqui, gente. E nos dois casos, o que vai acontecer? O preservativo, ele é feito geralmente de látex ou de algum material de borracha aí, e o espermatozoide, então, vai ficar retido dentro do preservativo. Os dois preservativos são um tubo de borracha, de látex, e eles são colocados, então, no caso do preservativo masculino, ele é colocado no pênis ereto, e daí, então, os espermatozoides, né, o sêmen, vão ficar retidos aqui nessa parte, tá bom? Já no caso do preservativo feminino, ele tá aqui na mão da moça, ele tem dois anéis, então um anel maior que vai ficar para o lado de fora da vagina e esse anel menor que é encaixado no interior da vagina. Então, desenhei aqui o útero, o anel maior fica aqui do lado de fora e o anel menor fica encaixado aqui dentro, formando então um tubo. E daí então os espermatozoides vão ficar retidos aqui dentro do tubo e não vão entrar lá dentro do útero, tá bom? Por que a camisinha masculina ela é mais divulgada, né, do que a camisinha feminina? Primeiro, ela é de baixo custo, ela é de fácil manuseio, tem uma ampla divulgação pela mídia, ela é bem menorzinha para se carregar. Gente, ela é bem mais tranquila de ser utilizada, tá bom? E ela foi mais aceita pela população. O preservativo feminino, ele é bem menos popular, tá? Mas ambos podem ser encontrados no posto de saúde e ambos, então, são adquiridos de graça, tá? Lembra das políticas governamentais? Então, o governo fornece ambos de graça e os dois também podem ser comprados em farmácias, tá bom? Gente, os dois são descartáveis, eles devem ser então utilizados apenas uma vez. Depois de utilizados, eles devem ser retirados com cuidado para não extravasar o sêmen. E daí então deve dar um nó e jogar fora, tá bom? Jogou fora, não pode ser reutilizado. Além disso, nunca deve ser usado os dois juntos ou mais de um junto. Por quê? Porque como eles são de borracha, o atrito entre as borrachas pode causar algum dano e daí pode causar alguma perfuração. Lembrando que perfurações vai então causar um dano na barreira e daí o espermatozoide pode passar por esse dano, tá bom? E daí não cumpre o seu papel de fazer a barreira deles, ok? E lembrando também que deve ser sempre aberta a embalagem com cuidado e com as mãos e que eles devem ser sempre armazenados em locais onde não haja atrito, ou seja, em locais adequados, tá? Por quê? Porque se ele for armazenado em um lugar que fica com muito atrito, você vai causar atrito na borracha. E borracha, ela resseca, né? Você fica esfregando a borracha e daí pode causar danos na borracha. Tudo bem? Gente, agora vamos falar do diafragma, que é o método de barreira. Aqui, no Brasil, ele não é tão popular assim, mas o diafragma, ele é bem popular na Europa.
tá bom? Ele é um método de barreira que ele é colocado no colo do útero. Então, vamos relembrar onde é o colo do útero. Aqui. Então, o diafragma, ele é colocado aqui assim, ó. Existem vários tamanhos de diafragma, então é o ginecologista que vai recomendar qual é o diafragma que melhor encaixa para a mulher, tá bom? Ele não é descartável, ele pode ser reutilizado. Então a mulher encaixa aqui antes da relação sexual, é recomendado que ela utilize junto com pomada ou espuma espermicida, então ela põe aqui para ajudar a matar os espermatozoides. E ela não pode retirar logo depois da relação sexual. Tem que ficar com ele com cerca de 6 horas para garantir que os espermatozoides morreram. Depois ela tira, lava, armazena direitinho e daí ela pode reutilizar, tá bom? E guarda assim dentro de uma caixinha, tá? Então ela tem esse formato côncavo aqui. E também é feito de látex ou de silicone. Gente, para terminar essa primeira parte, eu peço que vocês façam essa parte do ler e descobrir, que vocês têm que ver esse cartaz aqui veiculado pelo governo durante o Carnaval de 2018 e responder essas perguntas. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!